A Segunda Guerra Mundial foi o maior e mais devastador conflito da história da humanidade. Entre 1939 e 1945, o planeta mergulhou em uma guerra que envolveu dezenas de países, destruiu cidades inteiras e causou mais de 70 milhões de mortes. Foi um conflito que mudou completamente o equilíbrio de poder no mundo e deixou marcas profundas na política, na economia e na sociedade global. A origem da guerra está ligada às consequências da Primeira Guerra Mundial. Após a derrota alemã em 1918, o país foi obrigado a aceitar duras punições impostas pelo Tratado de Versalhes. A Alemanha perdeu territórios, teve seu exército limitado e foi obrigada a pagar enormes indenizações. Esse cenário gerou uma grave crise econômica e política no país, criando um ambiente de revolta e instabilidade. Foi nesse contexto que surgiu Adolf Hitler, líder do partido nazista. Ele prometia restaurar o orgulho alemão, recuperar territórios perdidos e transformar novamente a Alemanha em uma grande potência. Com uma política agressiva de expansão territorial, Hitler começou a anexar regiões da Europa. O estopim da guerra aconteceu em 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia. Poucos dias depois, Reino Unido e França declararam guerra à Alemanha, dando início oficialmente à Segunda Guerra Mundial. Nos primeiros anos do conflito, a Alemanha parecia praticamente invencível. Utilizando uma estratégia militar conhecida como Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, os alemães realizavam ataques rápidos e coordenados com tanques, aviões e infantaria. Essa tática permitiu conquistas rápidas em diversos países da Europa. A Polônia foi derrotada rapidamente. Em seguida, a Alemanha avançou sobre países como Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Em 1940, a França também caiu diante do avanço das tropas alemãs. Em poucas semanas, um dos exércitos mais poderosos da Europa foi derrotado. A única grande potência que resistia na Europa Ocidental era o Reino Unido. Começou então a famosa Batalha da Grã-Bretanha, uma gigantesca campanha aérea na qual a Alemanha tentou destruir a força aérea britânica e preparar uma possível invasão do país. Durante meses, cidades britânicas foram bombardeadas, mas a resistência inglesa conseguiu impedir os planos de Hitler. Em 1941, Hitler tomou uma decisão que mudaria completamente o rumo da guerra. Ele decidiu invadir a União Soviética, lançando uma gigantesca ofensiva, chamada Operação Barbarossa. Milhões de soldados alemães avançaram em direção ao território soviético. No início, o avanço alemão foi extremamente rápido. Cidades foram capturadas e milhões de soldados soviéticos foram cercados. Porém, o território enorme da União Soviética, o inverno rigoroso e a resistência do exército soviético começaram a enfraquecer as forças alemãs. O ponto decisivo dessa campanha foi a Batalha de Stalingrado. Essa batalha se transformou em um dos confrontos mais sangrentos da história. Durante meses, soldados lutaram em combates brutais dentro da própria cidade, disputando cada rua e cada prédio. Milhões de pessoas morreram nesse confronto. No final, as tropas soviéticas conseguiram cercar o exército alemão e forçaram sua rendição. A derrota em Stalingrado marcou o início da virada na guerra contra a Alemanha nazista. Enquanto isso, no outro lado do mundo, o Japão expandia seu império pela Ásia e pelo Pacífico. O país buscava controlar territórios ricos em recursos naturais e aumentar sua influência na região. Em 7 de dezembro de 1941, o Japão realizou um ataque surpresa contra a base naval americana em Pearl Harbor, no Havaí. O ataque destruiu diversos navios e aviões dos Estados Unidos e levou o país a entrar oficialmente na guerra. A partir desse momento, o conflito se tornou verdadeiramente global. Os Estados Unidos passaram a lutar tanto na Europa quanto no Pacífico. No Pacífico, uma das batalhas mais importantes foi a Batalha de Midway. Nessa batalha naval, os Estados Unidos conseguiram destruir grande parte da frota de porta-aviões japonesa. Esse confronto mudou o equilíbrio de forças no Pacífico e iniciou a recuperação militar americana na região. Na Europa, o momento decisivo aconteceu em 1944, com a operação conhecida como Dia D. Nesse dia, mais de 150 mil soldados aliados desembarcaram nas praias da Normandia,
na França ocupada pelos alemães. Foi uma das maiores operações militares da história. Os combates foram extremamente intensos, mas os aliados conseguiram estabelecer uma base na França e iniciar a libertação da Europa Ocidental. Após o dia D, as tropas aliadas avançaram em direção à Alemanha pelo oeste, enquanto o exército soviético avançava pelo leste. A Alemanha começou a ser pressionada em duas frentes ao mesmo tempo. Em 1945, as tropas soviéticas cercaram a capital alemã, Berlim. A batalha final pelo controle da cidade marcou os últimos dias da Alemanha nazista. Diante da derrota inevitável, Adolf Hitler cometeu suicídio em seu bunker. Pouco tempo depois, a Alemanha se rendeu oficialmente, encerrando a guerra na Europa. No entanto, o conflito ainda continuava no Pacífico contra o Japão. Para forçar o fim da guerra, os Estados Unidos tomaram uma decisão histórica e devastadora. Em agosto de 1945, foram lançadas 2 bombas atômicas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. As explosões causaram destruição massiva e a morte de centenas de milhares de pessoas. Poucos dias depois, o Japão anunciou sua rendição, encerrando oficialmente a Segunda Guerra Mundial. O conflito deixou um legado profundo. Milhões de vidas foram perdidas, cidades foram destruídas, e o mundo precisou se reconstruir. Ao mesmo tempo, a guerra mudou completamente o equilíbrio de poder global, com os Estados Unidos e a União Soviética se tornando as 2 grandes superpotências. Esse novo cenário deu início a um período de tensão política e militar, conhecido como Guerra Fria, que marcou a política mundial por décadas. A Segunda Guerra Mundial não foi apenas um conflito militar. Ela foi um evento que redefiniu fronteiras, transformou sociedades e mostrou ao mundo os custos devastadores da guerra. Até hoje, muitas das tensões geopolíticas que vemos no planeta têm raízes nesse conflito que começou há mais de 8 décadas. Além das batalhas e das mudanças geopolíticas, a Segunda Guerra Mundial também revelou ao mundo algumas das maiores tragédias humanas já registradas. Durante o conflito, o regime nazista implementou um sistema de perseguição e extermínio que ficou conhecido como Holocausto. Milhões de judeus, além de ciganos, prisioneiros políticos, pessoas com deficiência e outras minorias, foram mortos em campos de concentração e extermínio. Esse capítulo sombrio da história mostrou até onde regimes totalitários podem chegar quando o poder é usado sem limites e sem respeito pela vida humana. Outro fato marcante é que a guerra acelerou o desenvolvimento tecnológico de forma sem precedentes. Durante esses anos foram criadas tecnologias que mudariam o mundo para sempre, como os primeiros computadores modernos, avanços na aviação, nos radares e principalmente no desenvolvimento da energia nuclear. Muitas dessas inovações nasceram para fins militares, mas posteriormente passaram a influenciar áreas como a ciência, a medicina, a indústria e a comunicação. Mesmo décadas depois do fim da guerra, seus efeitos ainda podem ser sentidos no cenário internacional. Organizações como a ONU foram criadas justamente para tentar evitar novos conflitos globais. E muitas fronteiras políticas atuais foram definidas após o fim da guerra. A Segunda Guerra Mundial não apenas marcou o século XX, mas também moldou grande parte da ordem mundial que ainda existe hoje. Halem Ditho. A Segunda Guerra Mundial também mudou profundamente a forma como os países lidam com conflitos internacionais e direitos humanos. Após o fim da guerra, diversas nações passaram a criar acordos, tribunais internacionais e tratados com o objetivo de evitar atrocidades semelhantes às que ocorreram durante o conflito. Julgamentos históricos, como os realizados após a guerra contra líderes nazistas, estabeleceram precedentes importantes para a justiça internacional. Dessa forma, além de marcar a história militar, a guerra também deixou lições fundamentais sobre responsabilidade global, cooperação entre países e a necessidade constante de preservar a paz.